Meu nome é Ricardo Oliveira. Cresci nos arredores de Dourados, no Mato Grosso do Sul, em um lar humilde, onde meus pais trabalhavam sem descanso para colocar um prato de comida na mesa. Desde pequeno, sonhava em formar uma família estável e não repetir as mesmas carências que vivi na infância. Nunca ambicionei luxos, só queria ter estabilidade financeira para dar aos meus uma vida digna, sem faltar o essencial. Aos 20 anos me mudei para a cidade de São Bernardo do Campo, para trabalhar em uma fábrica metalúrgica que me oferecia um salário modesto. Conheci Alice quando procurava um lugar para alugar perto do meu trabalho. Ela era vendedora em um shopping e compartilhávamos o desejo de progredir sem deixar de valorizar as coisas simples. Começamos a namorar e, após 3 anos de relacionamento, nos casamos. Achei que finalmente estava alcançando aquela paz que tanto almejava. Mesmo assim, a vida adulta nos trouxe contas, preocupações e a mesma pressão financeira que vi na minha infância. Os meses passavam e, embora nosso casamento fosse cheio de carinho, sempre sentíamos angústia quando chegava a conta de luz ou quando o aluguel aumentava. Alice queria ter um bebê, e eu também, mas toda vez que fazíamos as contas, percebíamos que mal cobríamos as despesas mensais. O dinheiro dava apenas para o básico e quase não conseguíamos economizar. Me perguntava como trazer um filho ao mundo se às vezes nem nós dois conseguíamos arcar com nossos gastos. Um dia notei que meu carro velho, um Gol ano 1998 que eu tinha desde antes do casamento, já não aguentava mais. Vivia quebrando e as peças de reposição saíam mais caras que o próprio valor do carro. Comecei a pensar em vendê-lo e comprar um carro mais novo para trabalhar com Uber. Esperava que, com esse dinheiro extra, pudesse economizar um pouco e finalmente me sentir pronto para dar a Alice a chance de ter um bebê, sem precisar voltar a trabalhar logo após o parto. Demorei algumas semanas para me convencer de que era uma boa ideia, e mais um tempo para contar a ela. Certa noite, depois do jantar, expus minha proposta. Estava nervoso, pois sabia que Alice valorizava nosso tempo juntos e não queria que eu me sobrecarregasse. Disse a ela que, se vendesse o carro e comprasse um mais novo, com menos de 10 anos de uso, poderia continuar na fábrica e, à noite, dirigir para aplicativos de transporte. Não seria fácil, mas garantiria uma renda extra. Depois de pensar um pouco, ela concordou, com a condição de que, se percebesse que eu estava exausto ou não rendendo bem, eu teria que parar. Consegui vender o carro em menos de uma semana. Com esse dinheiro, reuni o suficiente para dar a entrada em um carro seminovo. Comecei a dirigir para o Uber no meu tempo livre, geralmente das 6 da tarde às 11 da noite. Às vezes até a meia-noite, se a demanda fosse alta. No começo, chegava em casa tão cansado que mal conseguia jantar e já dormia. Minhas mãos doíam tanto pelo trabalho na fábrica quanto por dirigir, mas ver o dinheiro extra entrando me animava a continuar. Alice, por sua vez, se esforçava no trabalho na loja de roupas, mas nunca sabíamos se as comissões daquele mês seriam boas ou ruins. Não havia dúvida de que estávamos ganhando um pouco mais. Pagávamos o aluguel com menos aperto e já não precisávamos implorar para que nos dessem mais prazo com as contas. Ainda assim, o preço era alto em termos de tempo juntos. Já não tínhamos aquelas noites de filme que tanto gostávamos. Eu chegava tão tarde que, às vezes, Alice já estava dormindo ou a encontrava deitada no sofá, com a TV ligada, me esperando com um prato de comida já frio. Aquilo me dava uma nostalgia estranha. Sabia que precisávamos desse dinheiro, mas sentia falta da época em que nosso único problema era decidir o que cozinhar ou o que assistir na TV. Tudo estava indo bem até que, certo dia, algo aconteceu e mudou minha vida de uma maneira que jamais imaginei. Estava descendo do carro no estacionamento do prédio quando ouvi alguém me chamar. Virei e vi Vanessa, uma vizinha que morava no andar de cima. Era jovem, devia ter uns 23 anos, mãe solteira de 3 crianças e, pelo que eu sabia, trabalhava em um shopping do outro lado da cidade. Conversamos rapidamente e ela me disse que tinha ouvido falar que eu trabalhava como Uber depois da fábrica. Ela queria saber se poderíamos fazer um acordo.
Me pagaria um valor fixo por mês para que eu a buscasse todas as noites às 10, quando saía do trabalho. No começo me pareceu algo lógico. Eu já voltava para casa nesse horário e não precisaria desviar muito do meu caminho. Isso garantiria uma renda estável para nós e para ela, evitaria a dificuldade de encontrar táxi ou pegar o último ônibus, que às vezes era perigoso. Falei com Alice sobre isso. Ela não teve uma reação muito forte. Apenas disse para eu ter cuidado. Se me sentisse muito cansado, parar. Concordei com Vanessa que a buscaria ao fim do turno no shopping. Ela me pagou o primeiro mês adiantado e com esse dinheiro consegui cobrir algumas dívidas que tínhamos. Parecia um bom acordo. Mas então algo inesperado aconteceu. Algo que quase partiu meu coração e ao mesmo tempo me encheu de emoção. Alice engravidou. Nenhum de nós esperava por isso. Queríamos um filho, mas imaginávamos esperar até estarmos mais estáveis. Quando vi aquele teste de gravidez marcando positivo, soube que não havia mais volta. Um sentimento tão forte me tomou que por um momento esqueci todas as dificuldades. Alice chorou de alegria e medo ao mesmo tempo. Minha primeira reação foi pensar na responsabilidade que nos aguardava. Um filho significava despesas, tempo, cuidados e, acima de tudo, um lar onde não houvesse as privações que eu vivi na infância. Coloquei ainda mais esforço no trabalho na fábrica e no Uber. Queria economizar cada centavo para que, quando nosso bebê nascesse, Alice pudesse descansar e eu cobrisse todas as despesas. Sentia meu corpo dolorido, minha coluna destruída, o cansaço me deixando zonzo às vezes, mas não queria desistir. Quanto a Vanessa, continuei a buscá-la todas as noites. No começo falávamos de coisas triviais. Ela me contava sobre seus filhos, sobre como se esforçava para sustentá-los sem receber ajuda dos ex-companheiros. Eu apenas ouvia, respondendo de vez em quando, já que minha mente estava sempre ocupada com o trabalho e a chegada do bebê. Aos poucos, notei que sua atitude mudava. Ficava mais curiosa sobre minha relação com Alice. Perguntava por que eu estava tão feliz com a gravidez da minha esposa. Respondi que era nosso sonho. Ela fez uma cara estranha, como se sentisse inveja, mas não pensei muito nisso. Uma noite, Vanessa me pediu para desviar um pouco do caminho antes de chegarmos ao prédio. Disse que precisava comprar remédio em uma farmácia que ficava em uma rua tranquila, pouco movimentada àquela hora. Estacionei o carro e, de repente, ela ficou em silêncio, me olhando de um jeito esquisito. Então se inclinou para perto de mim, segurou minha mão e tentou me beijar. Fiquei paralisado. Afastei seu braço imediatamente. Disse a ela para se acalmar, que eu amava minha esposa e não estava interessado. Ela pediu desculpas, disse que estava confusa, que minha forma de ser a havia atraído. Deixei claro que não queria nada além de respeito. Naquela noite, voltei para casa com um nó no estômago. Alice dormia quando cheguei e eu não tive coragem de contar. Pensei que Vanessa apenas tivera um impulso momentâneo e que tudo voltaria ao normal. No dia seguinte, Vanessa me ignorou completamente quando fui buscá-la. Sentou-se no banco de trás e apenas murmurou um boa noite e um obrigada. Preferi deixar assim, esperando que seu comportamento fosse um sinal de que aquilo não voltaria a acontecer. Mas havia algo no ar. Uma tensão estranha que me deixava desconfortável. Os dias passaram e seu silêncio continuava até que, certo dia, ela falou comigo para se desculpar. Me entregou um chocolate como um gesto de paz. Aceitei sem pensar muito, aliviado por acreditar que tudo estava resolvido. Comi o chocolate no caminho para casa. Quando Alice me perguntou como foi meu dia, apenas respondi que foi normal. Mas naquela semana comecei a notar algo diferente em mim. Enquanto dirigia, meus pensamentos ficavam confusos. Sentia uma ansiedade sem explicação. Sem perceber, procurava Vanessa pelo retrovisor. Às vezes, meu coração acelerava ao vê-la, e isso me assustava. Eu amava Alice. Nunca fui infiel, nem havia me interessado por outra mulher desde que a conheci. Então, de onde vinha essa atração repentina? Tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era apenas o cansaço. Mas, conforme os dias passavam,
Aquele desejo inexplicável crescia. Era como se minha mente estivesse dividida em duas. Uma parte que amava Alice e outra que precisava da presença de Vanessa. Isso me assustava. Decidi me afastar. Disse a Vanessa que não poderia mais buscá-la, que estava muito cansado. Ela se mostrou irritada, insistiu que precisava da minha ajuda, mas me mantive firme. Sentia que algo estranho estava acontecendo dentro de mim. Fiquei alguns dias sem vê-la e me esforcei para focar na minha esposa e no trabalho. No entanto, minha mente continuava acabando comigo. Eu não conseguia dormir direito, imaginando Vanessa, lembrando do perfume que ela usava ou da forma como mexia no cabelo. Essa obsessão me assustava. Não era nem mesmo uma atração normal. Era algo que não me deixava pensar em mais nada. Numa noite, sem ter planejado conscientemente, dirigi até o shopping. Estacionei no mesmo lugar onde costumava pegar Vanessa e esperei. Quando a vi saindo, senti um calor percorrer meu corpo. Ela entrou no carro sem perguntar nada, como se soubesse que eu acabaria voltando. Viajamos em silêncio, mas no meio do caminho, desviei por uma rua deserta, parei o carro e a beijei. Foi quase uma urgência que não consegui conter. Depois daquele beijo, entrei em uma espiral da qual jamais imaginei fazer parte. Com a desculpa de que precisava trabalhar mais horas para economizar para o bebê, chegava tarde em casa. Alice acreditava, até porque eu levava um dinheiro extra toda semana, que de fato vinha das minhas corridas de Uber. Mas eu também mentia sobre o tempo real que passava nisso. Na verdade, gastava horas em motéis baratos, consumido por um desejo que nunca havia experimentado antes, sentindo, ao mesmo tempo, um remorso insuportável. Certa vez, enquanto estava com Vanessa em um desses lugares, me olhei no espelho do quarto e quase não reconheci a pessoa que via. Olheiras profundas, rosto abatido, consciência imunda, mas mesmo assim, continuava voltando. A culpa me corroía, mas o impulso parecia maior do que a minha vontade. Essa vida dupla me enchia de paranoia. Temia que Alice descobrisse mensagens ou chamadas. Se ela suspeitava de algo, não demonstrava, porque continuava me tratando com a mesma ternura de sempre. Eu, por outro lado, cada vez que ouvia sua voz, me sentia o pior homem do mundo. Uma noite me desmoronei de um jeito tão intenso que perdi o controle. Passei horas com Vanessa em um motel nos arredores da cidade. Quando tudo acabou, tive um ataque de pânico que me jogou no chão, com o coração prestes a saltar do peito. Eu me sufocava. O quarto parecia ficar menor e tudo girava ao meu redor. Gritei que era um monstro, que tinha traído Alice e que queria sumir desta vida. Vanessa tentou me acalmar, mas eu desmaiei. Acordei em um hospital público, com um soro no braço. A primeira coisa que vi foi Vanessa sentada perto da cama, com o rosto pálido. Ela me contou que chamou a ambulância quando desmaiei e ficou comigo até eu despertar. Eu me senti atordoado, mas assim que consegui falar, disse que tudo aquilo precisava acabar. Eu estava destruindo minha vida e não entendia por que era tão difícil parar se eu amava minha esposa. Vanessa abaixou os olhos e, após um silêncio desconfortável, me confessou algo que me deixou em choque. Explicou que sua avó lhe ensinara um ritual, uma bruxaria de amarração que misturava alguns ingredientes com um chocolate caseiro. Fez isso para que eu me tornasse obcecado por ela. Disse que estava cansada de homens que a abandonavam e, ao ver o quão fiel eu era, quis me forçar a amá-la. Foi difícil para ela confessar, mas não negou nada. Meu corpo gelou porque tudo começou a fazer sentido. A ansiedade repentina, a perda de controle, aquele desejo que ia contra minha própria natureza. Compreendi que aquele chocolate que ela me ofereceu não era um simples presente. Exigi que desfizesse a feitiçaria. Ela respondeu que havia um preço. Precisava de R$10.000 para se mudar com a mãe para outro estado e realizar a contraparte do ritual. Senti raiva, mas também medo. Não queria perder Alice e precisava me livrar daquela manipulação que me arrastou para a pior traição da minha vida. Concordamos que eu daria essa quantia em 2 partes. Ela jurou que, assim que recebesse o primeiro pagamento,
começaria o processo de desfazer o feitiço e que quando eu completasse o valor, ela iria embora para sempre. Quando recebi alta, voltei para casa com o braço enfaixado e o coração apertado de culpa. Inventei uma história para Alice dizendo que fui assaltado e agredido e que por isso acabei no hospital. Ela ficou assustada e me abraçou. Senti que não merecia tanto carinho. Eu sabia que teria que entregar parte das nossas economias para Vanessa, então fingi que haviam me roubado para justificar o saque que faria. Alice se preocupou mais com minha segurança do que com o dinheiro. Me senti a pior das criaturas por enganá-la daquela forma. Entreguei a primeira metade do valor a Vanessa. Alguns dias depois, ela me mandou uma mensagem dizendo que o feitiço estava começando a se desfazer e que, em breve, eu me sentiria livre. Ainda passei várias noites com calafrios e ansiedade, mas aos poucos, minha mente foi se clareando. O impulso incontrolável de procurá-la desapareceu. Em 2 semanas, eu já era o mesmo de antes, embora carregasse a vergonha de tudo o que fiz. Certa madrugada, vi um caminhão de mudanças parado em frente ao prédio. Entendi que Vanessa estava indo embora. Pouco depois, recebi uma última mensagem. Ela confirmava que havia recebido a segunda metade do dinheiro. Já estava tudo terminado. Prometeu que eu nunca mais saberia dela, que pagou a dívida do desfazimento do feitiço e desapareceu. A partir daquele dia, tentei reconstruir minha vida. Alice estava mais feliz do que nunca, pois eu voltava cedo para casa, a acompanhava nas consultas e nos preparávamos para a chegada do bebê com todo o entusiasmo do mundo. Mas aquela experiência me deixou marcas que nunca consegui apagar. Cada vez que abraçava Alice, lembrava que estive a ponto de perder tudo por causa de um feitiço que se aproveitou das minhas horas mais vulneráveis. Nunca tive coragem de contar a verdade. Temia destruir sua confiança e o lar que construímos com tanto esforço. Tudo o que me restava era ser o melhor esposo e pai possível. Algumas semanas depois da mudança de Vanessa, senti que a vida voltava a um ritmo quase normal. Alice ainda sentia os desconfortos típicos da gravidez avançada, mas o médico nos assegurava que tudo estava indo bem. Enquanto isso, eu redobrava meus esforços na fábrica e quase não pegava mais corridas no Uber, pois ainda tinha muito medo de me deparar com situações estranhas. No entanto, comecei a notar acontecimentos fora do comum, que despertavam em mim uma sensação de terror. Tudo começou em uma noite, quando voltava para casa após o segundo turno na fábrica. Decidi não dirigir pelo Uber e cheguei na hora em que todos os vizinhos já costumavam estar dormindo. Ao subir as escadas, vi uma figura parada no corredor perto da minha porta. Pensei que fosse um vizinho ou visitante, mas aquela pessoa apenas me observava, imóvel. Senti um arrepio ao vê-la de relance. Não conseguia distinguir seu rosto com clareza. Quando dei um passo adiante, a figura se virou e entrou no apartamento vazio que havia sido de Vanessa. Fiquei alguns segundos sem me mexer. O apartamento estava desocupado, ainda não havia sido alugado por ninguém. Abri rapidamente a porta do meu e entrei. Alice já dormia, então não quis acordá-la para contar algo que talvez fosse apenas imaginação minha. No dia seguinte, perguntei discretamente ao porteiro se alguém novo havia se mudado para o antigo apartamento de Vanessa. Ele respondeu que não. Aquela resposta me inquietou, mas preferi acreditar que, àquela hora, qualquer sombra poderia confundir meus sentidos cansados. Voltei para casa e dediquei toda a minha atenção a Alice, ajudando-a com as consultas médicas e com os últimos preparativos para a chegada do bebê. Alguns dias depois, no meio da madrugada, levantei para beber água e notei que a porta do corredor estava ligeiramente aberta. Isso era estranho, pois sempre a trancávamos por segurança. Senti um cheiro forte de parafina queimada, como se alguém tivesse acendido velas em grande quantidade dentro do prédio. Tentei encontrar a origem do aroma, mas tudo estava escuro. Pensei em acordar Alice, mas não quis preocupá-la. No dia seguinte, perguntei aos vizinhos se alguém havia acendido velas ou algo parecido. Ninguém sabia de nada. Comecei a ter sonhos recorrentes com Vanessa. Eu a via em um quarto cheio de espelhos,
repetindo palavras em um dialeto que eu não reconhecia. No sonho, sentia um peso sobre o peito e não conseguia me mover. Às vezes acordava suando, com a sensação de que alguém me observava de um canto do quarto. Alice perguntava se eu estava bem, e eu respondia que era o estresse do trabalho. De manhã, era difícil me concentrar nas tarefas, como se não tivesse descansado nada. Por fim, nosso filho nasceu. Um menino forte e saudável, a quem chamamos de Miguel. Aquele dia no hospital foi uma mistura de emoções tão intensas que quase me fizeram esquecer meus pesadelos. Me concentrei em cuidar de minha esposa e do bebê, ajudando no que fosse possível. Porém, ao voltarmos para casa, os acontecimentos estranhos recomeçaram. Quando Miguel chorava de madrugada, eu me levantava para vê-lo, e às vezes sentia o mesmo cheiro de velas no corredor, ou ouvia ruídos, como se alguém arranhasse a parede perto do apartamento vazio. Certa noite, enquanto esquentava uma mamadeira, ouvi um murmúrio vindo da porta principal. Aproximei-me devagar e escutei alguém sussurrar meu nome, mas com uma voz estranha, rouca. Abri a porta de repente, mas não havia ninguém. Meu coração disparou e tranquei a porta imediatamente. Alice acordou e me perguntou o que estava acontecendo. Disse que talvez algum vizinho estivesse pregando uma peça. Ela achou estranho, pois a maioria dos moradores era gente séria e não faria algo assim. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando, certa manhã, encontrei um monte de flores murchas na porta do nosso apartamento. Eram rosas negras, ou pelo menos pareciam tingidas. Uma vizinha que saía para jogar o lixo disse que não as tinha visto antes e que talvez alguém as tivesse deixado à noite. Toquei as flores e senti uma textura pegajosa, como se estivessem cobertas de cera ou algum líquido espesso. Joguei-as fora imediatamente, sentindo um calafrio. Naquele mesmo dia, na fábrica, não consegui me concentrar. Pensava na possibilidade de Vanessa, ou alguém ligado a ela, ainda estar por perto, tentando me perturbar. Naquele momento, meu filho tinha apenas 3 semanas. Alice ainda se recuperava do parto, e eu não queria sobrecarregá-la com meus medos. Decidi que, ao sair do trabalho, passaria em um local de curas espirituais que havia visto na cidade enquanto fazia corridas de Uber. Entrei com receio e pedi conselhos sem dar muitos detalhes. A senhora que me atendeu me recomendou várias ervas, incensos e orações para limpar energias negativas. Ela me vendeu um amuleto e garantiu que, se eu o usasse com fé, nada poderia me fazer mal. Não me senti completamente convencido, mas comprei um frasco de água benta, um pouco de sal grosso e uma vela especial. Eu não tinha a quem mais recorrer. Naquela noite esperei Alice e o bebê dormirem. Acendi a vela na sala, borrifei água benta nas portas e janelas e comecei a rezar. De repente ouvi um ruído seco no banheiro. Fui verificar e vi que o espelho estava embaçado, como acontece quando tomamos banho quente, mas eu não havia usado o chuveiro. Aproximei-me e no meio daquele vapor, distingui uma marca que parecia a mão de uma criança. Um arrepio tão intenso percorreu meu corpo que deixei cair o frasco de água benta. Fiquei paralisado por alguns segundos e corri para ver o quarto do meu filho. Ele dormia tranquilamente, assim como Alice. Não havia mais ninguém ali. Fiquei acordado até o amanhecer, sem saber o que fazer. No dia seguinte, na fábrica, mal conseguia me concentrar. Um colega chamado Sávio percebeu meu estado e perguntou se eu estava bem. Disse a ele que estava tendo problemas em casa. Sávio, um cara esperto e vivido, nascido na Bahia, comentou que pelos meus sintomas talvez alguém tivesse me prejudicado com bruxaria e me aconselhou a procurar uma bruxa que ele conhecia. Fiquei impressionado com sua sensibilidade. No começo hesitei, mas estava desesperado. Naquela tarde pedi o endereço. Me desculpei dizendo que precisava sair mais cedo e fui até o local indicado. Cheguei a uma casinha simples. Uma senhora de idade avançada, chamada Dona Teresa, me recebeu. O ambiente exalava cheiro de ervas e fumaça de incenso. Contei a ela parte da minha situação. Não mencionei Vanessa nem a traição. Apenas que alguém havia feito um trabalho contra mim.
Dona Teresa me olhou com um olhar firme e disse que, quando há uma amarração anterior, às vezes ficam resíduos espirituais que se aderem ao corpo e ao lar. Perguntei se havia uma solução. Ela pediu um objeto pessoal e uma pequena amostra do meu sangue. Aquilo me assustou, mas aceitei. Ela pingou algumas gotas do meu sangue em um recipiente com velas e rezou um Pai Nosso. Depois, fez um ritual de limpeza passando um ramo de arruda e um ovo pelo meu corpo. Explicou que eu precisaria repetir o processo por 7 noites consecutivas. Voltei para casa com as instruções e a esperança de afastar aquela presença. Ao anoitecer, iniciei o ritual. Acendi as velas, recitei a oração que Dona Teresa me ensinou, passei o ramo de arruda ao redor do meu corpo e depois o queimei em um recipiente de barro. No começo nada aconteceu, mas na terceira noite, quando terminava de rezar, ouvi alguém bater na porta bem de leve, com pequenos toques espaçados. Abri e não vi ninguém. Saí para o corredor e no chão encontrei uma foto minha e de Alice, a mesma que tiramos quando ficamos noivos. A foto estava rasgada ao meio, separando nós dois. Fiquei paralisado, peguei a foto e travei a porta. Não preguei os olhos naquela noite. Conforme os dias passavam, a tensão dentro de casa aumentava. Alice percebia meu nervosismo e me perguntava o que estava acontecendo. Inventei desculpas, disse que era apenas cansaço. Ela me pedia para não me sobrecarregar, mas como explicar que sentia uma presença nos rondando? Não queria enchê-la de medo quando ela precisava cuidar do nosso filho. Na quinta noite do ritual, algo aconteceu e me traumatizou. Eu rezava na sala com as velas acesas, quando a chama tremulou violentamente e quase se apagou. Não havia corrente de ar, mas de repente, a temperatura do ambiente despencou. Consegui ver minha própria respiração, como se estivesse dentro de um congelador. Corri para o quarto para verificar Alice e o bebê. Ao abrir a porta, vi que os dois dormiam, mas, ao olhar para a janela, notei um reflexo. Era a mesma silhueta que eu tinha visto no corredor tempos atrás, como se me observasse do lado de fora. Aquilo não podia ser uma pessoa real. Minhas pernas fraquejaram e naquele instante o bebê acordou chorando de forma estridente. Alice acendeu o abajur, me olhou e perguntou o que estava acontecendo. Não soube o que responder. Peguei meu filho nos braços para acalmá-lo, enquanto Alice, confusa, tentava entender por que eu estava tão pálido. Não dormi nada naquela madrugada. No dia seguinte, fui direto procurar Dona Teresa. Contei tudo o que havia acontecido. Ela disse que poderia ser o espírito de alguém que tentou me prender com aquele feitiço, e ao desfazê-lo, a energia ficou perdida ao meu redor. Perguntei como eliminá-la de vez. Dona Teresa explicou que precisaria realizar uma libertação espiritual na minha casa e combinamos para aquela mesma noite. Ela chegou pontualmente carregando uma maleta cheia de velas e incenso. Naquela noite, Alice dormiria na casa dos pais. Dona Teresa percorria cada canto do apartamento, espalhando a fumaça do incenso, recitando orações em voz baixa e marcando cruzes nas paredes com sal. Eu a acompanhava com o coração disparado. Ao chegar à porta do antigo apartamento de Vanessa, Dona Teresa parou, pousou a mão sobre a madeira e disse que sentia uma energia muito forte ali. Como ninguém mais morava naquele lugar, o zelador permitiu que entrássemos para verificar. Entramos os três. O local estava vazio e mergulhado na penumbra. Assim que entramos, senti imediatamente um cheiro de umidade e algo mais, semelhante ao cheiro de velas que já havia percebido tantas vezes. Caminhamos até a cozinha, onde Dona Teresa parou, ergueu a vela que carregava e nos mostrou algo no chão. Eram manchas escuras, quase secas, em forma de pequenos círculos. Ela supôs que fossem restos de rituais ou líquidos usados para feitiçaria. A senhora me pediu que recolhesse algumas amostras daquelas manchas com um pano. Fiz isso com cuidado, sentindo náuseas, um terror que fazia minhas mãos tremerem. Depois ela continuou a limpeza, passando incenso por cada canto do lugar e rezando uma ladainha que eu não compreendia. Enquanto isso, minha pele se arrepiava e ouvi um som de passos rangendo no piso,
embora nenhum de nós estivesse se movendo. Eu queria sair correndo, mas Dona Teresa me alertou que abandonar o ritual poderia tornar tudo ainda pior. Quando terminou, abriu as janelas para que o cheiro se dissipasse e disse que deveríamos voltar ao meu apartamento. O zelador ficou parado no corredor, mudo de espanto. Naquela mesma noite, Dona Teresa selou minha porta com sal. 2 dias se passaram e as coisas pareciam ter se acalmado um pouco. Meu filho dormia melhor e Alice percebeu que eu já não estava tão nervoso. Achei que tudo estava voltando ao normal. No entanto, na madrugada do 3º dia, ouvi batidas na parede que fazia divisa com o apartamento vazio. Foram 3 pancadas secas, como se alguém estivesse batendo insistentemente do outro lado. Levantei-me cautelosamente e encostei o ouvido na parede. Não ouvi mais nada. Decidi sair para o corredor com minha lanterna. Caminhei até a porta do apartamento de Vanessa e parei. De repente, a porta rangeu e se abriu sozinha, apenas alguns centímetros. O interior estava escuro, sem móveis. Um cheiro de mofo e algo podre invadiu o corredor de repente. Um arrepio subiu pela minha nuca e eu recuei. Notei uma sombra se movendo ao fundo. Fechei a porta com força e corri para o meu apartamento. Temia que nada do que Dona Teresa havia feito tivesse funcionado. Naquela mesma manhã, liguei para ela e contei o que havia acontecido. Ela me disse que, às vezes, existiam entidades que se agarravam à parte material, e quando a feitiçaria era removida, ficavam soltas, buscando um vínculo para sobreviver. Eu não entendia completamente, mas começava a acreditar que era real. Dona Teresa insistiu para que eu não desistisse e continuasse com as orações e a proteção da casa. O terror crescia a um nível insuportável. Numa tarde de domingo, Alice saiu com nosso filho para visitar meus sogros. Preferi ficar em casa organizando algumas coisas. Fiz uma pequena faxina. Tirei o lixo e me tranquei na sala para assistir à televisão. Em certo momento, percebi que a tela começou a distorcer. Apareceram listras pretas como se houvesse interferência. Achei que fosse um problema no serviço de TV a cabo. De repente, vi um clarão na tela, seguido por uma sombra que atravessava a imagem. O sinal sumiu completamente. Desliguei a televisão e no reflexo da tela escura percebi uma silhueta atrás de mim. Dei um pulo de susto, me virei, mas não vi ninguém. Senti um frio intenso no corpo. No meio desse pânico, recebi uma ligação de Alice. Ela disse que ficaria um pouco mais na casa dos pais. Não quis preocupá-la, então apenas respondi que estava tudo bem. Quando desliguei a chamada, notei que a linha continuava conectada, como se a ligação não tivesse sido encerrada. Ouvi um murmúrio muito baixo, quase um sussurro. Ricardo. A voz era distorcida, parecida com a de Vanessa, mas com um eco sinistro. Soltei o telefone no chão com meu coração disparado. Sem saber o que fazer, saí do apartamento e fui para a rua. Precisava de ar. Caminhei sem destino, as mãos suando frio. Parei diante de uma pequena capela e entrei. Sentei-me em um banco, olhando para a imagem de Nossa Senhora. Não sei quanto tempo fiquei ali. Sentia-me vulnerável, rezando para quem quer que fosse, contanto que aquele tormento acabasse. Lembrei com amargura de tudo o que causou isso. A traição que cometi e a feitiçaria que me prendeu a Vanessa. Eu sabia que meu erro havia aberto uma porta para algo terrível. Voltei para casa à noite. Alice e o bebê já estavam lá. Ela preparava algo na cozinha. Aproximei-me. Abracei-a sem dizer nada. Ela percebeu que meus olhos estavam marejados e perguntou se havia acontecido algo. Inventei que tinha brigado com meu chefe por causa de trabalho. Naquela noite, dormimos com as luzes do corredor acesas. Eu não queria mergulhar minha família na escuridão que sentia ao meu redor. No dia seguinte, procurei um padre na paróquia local. Contei de maneira geral que sentia uma presença maligna. Ele me perguntou se eu havia feito algum ritual proibido. Neguei, embora soubesse que não estava dizendo toda a verdade. Mesmo assim, ele concordou em abençoar meu apartamento. Marcamos para a semana seguinte, a única data disponível.
Eu não queria esperar tanto, mas não havia outra opção. Durante aqueles dias, Alice percebeu que eu estava mais preocupado. Eu apenas dizia que estava ansioso para melhorar nossa renda e cuidar do bebê. Enquanto isso, Dona Teresa pediu que eu levasse a foto rasgada do meu noivado e as manchas que havia recolhido no apartamento vazio. Ela realizou um ritual complexo, borrifando algo na foto e depois a queimando com álcool. A fumaça que saiu era esverdeada, com um cheiro forte que me fez tossir. Ela me disse que isso mostrava que a bruxaria ainda rondava, tentando causar danos. Supliquei para que ela se esforçasse mais e rompesse qualquer laço que ainda restasse. Ela prometeu se dedicar com mais intensidade. Na noite anterior à chegada do padre, o prédio ficou estranhamente silencioso. De repente, o vento começou a soprar forte pela janela e notei que a porta do quarto se abria e fechava sozinha. Alice se assustou e pegou nosso filho nos braços. Fui até o corredor e ouvi batidas na porta do apartamento vazio. Alguém a golpeava como se quisesse arrombá-la. Depois escutei um grito longo, como um lamento, e tudo voltou ao silêncio. Alice começou a rezar segurando nosso bebê e eu permaneci na sala, incapaz de me mover. Só conseguia me repetir que, no dia seguinte, com a bênção, tudo terminaria. Tentei dormir um pouco, mas foi impossível. De vez em quando via pela fresta da porta principal uma sombra passando de um lado para o outro. Quando o relógio marcou 6 da manhã, senti alívio por finalmente amanhecer. No meio da manhã, o padre chegou. Trouxe água benta, um missal romano e um pequeno recipiente com incenso. Rezamos e ele aspergiu água benta em cada canto do nosso apartamento. Alice estava assustada, mas aceitou a bênção sem fazer perguntas. Quando tudo terminou, o ambiente parecia mais leve. Ainda assim, eu temia que o mal persistisse no apartamento de Vanessa. O padre, percebendo meu nervosismo, fez uma oração no corredor e jogou água benta na entrada do apartamento vazio. Disse que não podia entrar sem a permissão do proprietário, mas que bastava rezar do lado de fora. Antes de ir, me entregou um crucifixo que pendurei na sala. No começo, senti certa calma. Não houve mais ruídos à noite e o bebê dormiu tranquilamente. Eu me sentia mais forte, como se algo tivesse se dissipado. No entanto, 2 dias depois bateram na porta à meia-noite. Olhei pelo olho mágico e não vi nada. Abri um pouco a porta, olhei para o chão e encontrei um envelope manchado de cera preta. Abri com cautela. Dentro, havia um papel com o meu nome escrito e abaixo, uma frase borrada em letras vermelhas. Apenas consegui ler um trecho. Isso ainda não acabou. O pânico voltou, trazendo consigo todas as lembranças do que vivi com Vanessa. Senti que o pesadelo continuava, que apesar das orações e das limpezas espirituais, algo ainda me espreitava das sombras daquele apartamento vazio. Peguei o envelope manchado de cera preta e o guardei em uma gaveta, tremendo de medo. Era difícil acreditar que mesmo depois da bênção do padre, algo ainda rondava. Alice notou minha palidez e perguntou se eu estava doente. Respondi que talvez fosse gastrite ou ansiedade pelo trabalho. Ela me pediu para cuidar da saúde, pois nosso bebê ainda dependia muito de mim. Prometi que iria ao médico assim que tivesse um tempo livre. 2 dias depois, o zelador anunciou que finalmente o apartamento vazio havia sido alugado. Só de pensar nisso, minha pele se arrepiava. Rezei para que a chegada dos novos inquilinos dissipasse aquela energia que parecia presa ali. Naquela noite, ouvi barulhos de mudança, como móveis e caixas sendo arrastados. Era quase meia-noite, o que achei estranho, mas preferi não sair para ver. Alice dormia e eu decidi permanecer em silêncio. Na manhã seguinte, ao sair para o trabalho, passei pelo corredor e vi a porta do apartamento meio aberta. Parecia que ninguém estava lá dentro. Hesitei por um instante e depois bati de leve com os nós dos dedos. Ninguém respondeu. Empurrei a porta suavemente e vi caixas espalhadas pelo chão. Algumas ainda envoltas em restos de jornal, móveis cobertos de poeira. O lugar cheirava a mofo, mas aquele odor de velas havia sumido. Fechei a porta e segui para a fábrica antes que alguém aparecesse.
Fiquei pensando no que havia acontecido. Talvez a nova família renovasse o ambiente. Talvez removesse qualquer vestígio que Vanessa tivesse deixado para trás. Me agarrei à ideia de que isso ajudaria a dissipar os acontecimentos. Naquela mesma tarde, ao voltar para casa, vi um homem alto com a barba rala e uma mulher carregando uma criança pequena. Pareciam ser os novos vizinhos. Eles me cumprimentaram educadamente, mas a mulher me olhou de maneira estranha, como se percebesse algo por trás do meu sorriso forçado. Não quis perguntar nada e entrei rapidamente no meu apartamento. Naquela noite não senti nada estranho, nem batidas nem sombras, e consegui dormir pela primeira vez em muito tempo. 2 dias depois, bem cedo, me cruzei com um novo vizinho na escada. Ele se apresentou como Tiago e parecia simpático. Conversamos por alguns minutos sobre a mudança dele. Comentei que aquele apartamento havia ficado vazio por um tempo. Ele assentiu e me revelou que tinha tido sensações estranhas, como se alguém caminhasse à noite. Confessou que ouvia barulhos de arrasto e sussurros, mas não encontrava ninguém. Fui breve dizendo que o prédio era antigo e que se ouviam ressonâncias pelas tubulações, evitando entrar em detalhes. Depois, me despedi e fui trabalhar. Ao voltar naquela tarde, Alice me contou que Tiago havia batido à nossa porta para perguntar se a esposa dele poderia usar nosso telefone, pois estavam com problemas na linha. Alice deixou, e no final a senhora, que se chamava Nilza, disse que sentia uma atmosfera muito pesada no apartamento, como se estivessem sendo vigiados. Segundo Alice, a mulher parecia perturbada. Ao ouvir isso, senti um arrepio. Percebi que os problemas não tinham desaparecido, apenas mudado de alvo. À noite, quando me preparava para descansar, ouvi passos fortes e gritos abafados vindo do corredor. Saí cautelosamente e vi que a porta do apartamento de Tiago estava aberta. Me aproximei e ouvi Nilza rezando em voz alta, suplicando para que a deixassem em paz. Tiago a acalmava, segurando a criança que chorava incessantemente. Fiquei na entrada sem saber o que fazer. Quando me viram, Tiago disse que sua esposa havia visto uma sombra se mover pelo corredor e pensou que alguém havia invadido. Eu disse que se precisassem de ajuda era só falar, e voltei para minha casa, lembrando das minhas próprias experiências. No dia seguinte, pensei em oferecer a Tiago o cartão da Dona Teresa, caso quisessem fazer uma limpeza no apartamento. Duvidei em fazer isso, mas não suportava a ideia de que ficassem à mercê daquilo que me perseguira. Saí de casa e no corredor encontrei Nilza com o semblante cansado, como se não tivesse dormido nada. Lhe entreguei o cartão e disse que talvez ela pudesse ajudar. Ela guardou-o com as mãos trêmulas, agradecendo pela preocupação. Naquela noite, novamente gritos abafados ecoaram pela parede. Pedi a Alice que ficasse com o bebê enquanto eu ia ver se podia ajudá-los. Toquei a porta deles e Nilza abriu com os olhos cheios de lágrimas. Ela disse que o filho estava com febre e que um médico tinha vindo, mas não encontrava a causa. A criança delirava, dizendo que um ser sombrio o observava enquanto dormia. Tiago tentava acalmar a família, mas estava visivelmente assustado. Senti que era uma repetição do que eu mesmo vivi, só que agora afetava outra casa. Naquele momento, lembrei das palavras de Dona Teresa. O feitiço de Vanessa deixou marcas e havia entidades soltas buscando um vínculo. Senti-me culpado, como se tudo fosse consequência dos meus atos. Tiago me perguntou se eu sabia algo sobre a história daquele apartamento e estava desesperado. Gaguejei dizendo que a inquilina anterior teve problemas pessoais, mas evitei dar detalhes. Naquela mesma noite, ouvi o choro da criança até quase amanhecer. Meu coração apertava. Às 6 da manhã, levantei e fui ao mercado comprar algumas coisas. Ao voltar, encontrei Nilza e Tiago, já tendo decidido chamar Dona Teresa, pois não aguentavam mais. Disse que faria o possível para ajudá-los e que também falaria com o padre que abençoou meu apartamento. Queriam eliminar qualquer mal que tivesse ficado impregnado. Algumas horas depois, no final da tarde, Dona Teresa chegou com uma bolsa cheia de ervas e velas. Entrei com eles para acompanhá-los na limpeza. Dona Teresa começou um ritual parecido com o que fez na minha casa. Rezou,
Acendeu velas e passou o incenso por cada cômodo. A criança ainda estava com febre e, de vez em quando, ouviam-se batidas na parede. Pouco a pouco, ela avançava pelos corredores, soltando orações baixas, até chegar a um canto da sala. Parou e disse que ali sentia algo muito forte. Tiago me olhou sem saber o que fazer. Dona Teresa deixou a vela no chão e pediu que saíssemos da sala por um momento. Nos afastamos e do corredor, ouvimos um tipo de assobio seguido de um gemido profundo. Senti os pelos da minha nuca se arrepiando. Quando ela saiu, estava suada e disse que a entidade estava resistindo. Olhou-nos com severidade e afirmou que alguém a havia alimentado com feitiçarias. Ela concluiu dizendo que deveríamos fazer uma oferenda de velas e água benta durante 7 dias consecutivos para enfraquecê-la. Durante esses 7 dias, Nilza e Tiago seguiram as instruções. Eu, apesar de não morar no apartamento deles, os apoiei. Enquanto isso, Alice cuidava do nosso filho e tentava se manter afastada desses rituais. Percebi que, a cada dia, os ruídos diminuíam de intensidade e a atmosfera do prédio se tornava menos opressiva. Ainda assim, ao anoitecer, tinha a sensação de que algo nos vigiava, escondido em cantos escuros. No 6º dia do ritual, a criança de Tiago melhorou. A febre desapareceu e ele conseguiu dormir sem pesadelos. Nilza me agradeceu pela ajuda e disse que a presença havia diminuído bastante. Tiago, porém, continuava inquieto, pois encontrou na porta do apartamento um desenho grosseiro feito com giz preto. Parecia um símbolo circular com linhas retorcidas. Tiago o limpou com raiva e Dona Teresa disse para não nos deixarmos intimidar. Chegamos ao 7º dia da oferenda. Foi montado um pequeno altar com flores, velas e recipientes com água benta. Passamos incenso em cada canto, rezamos e, em um momento, um vento gelado percorreu a sala, apagando a maioria das velas. O ar estava pesado, com cheiro de terra úmida e cera. Dona Teresa gritou que era a última resistência daquela entidade. Todos ficamos em silêncio enquanto ela erguia uma cruz de madeira e jogava algumas gotas de água benta no ar. O frio começou a descer até entorpecer meus dedos. Então ouvi um golpe forte na parede, seguido de um grito abafado. Nilza abraçou seu filho. Tiago me olhou com medo e Dona Teresa pronunciou algumas orações que não entendi. De repente, a temperatura começou a subir. Senti como se uma brisa quente entrasse no apartamento. Em questão de segundos, o ambiente voltou ao normal. As chamas das velas acenderam novamente sozinhas, ou pelo menos parecia, pois não vi ninguém se aproximando delas. Houve um silêncio prolongado. Dona Teresa anunciou que tudo havia terminado. Ainda assim, recomendou manter a proteção com sal e velas por pelo menos uma semana a mais. Tiago e Nilza pareciam aliviados, embora exaustos pela experiência. Eu mal conseguia articular palavras. Impressionado com o que acabara de acontecer, naquela noite voltei ao meu apartamento e me fechei no quarto com Alice e o bebê. Finalmente dormimos sem interrupções. Ao acordar, senti o ar mais leve. Percebi que já não havia sombras no corredor, nem batidas na parede. O porteiro também comentou que as coisas haviam voltado ao normal e que não tinha visto mais movimentos estranhos. Tiago e Nilza decidiram ficar morando ali. Com o tempo se tornaram vizinhos amáveis e pudemos conviver com eles sem medo. Também não houve mais símbolos com cera preta ou desenhos estranhos. Meses depois, celebrei o primeiro aniversário de meu filho no mesmo apartamento que agora parecia cheio de vida. A vida retomou seu curso. Alice nunca soube completamente a verdade. Nem sobre minha relação com Vanessa, nem sobre o feitiço que desencadeou esses eventos. Eu permaneci em silêncio, dedicado à minha família com tudo o que podia oferecer. Nunca mais soube de Vanessa, nem desejava saber. Sei que meus erros abriram uma porta que jamais deveria ter tocado. E talvez o único consolo que eu tenha seja ter conseguido impedir que as consequências destruíssem meu lar. Anos depois, Alice e eu tivemos uma menina. Nossa família cresceu, assim como minha determinação de protegê-los. Enterrei aquele segredo no fundo da memória,
embora às vezes à noite um arrepio percorresse minha espinha ao lembrar de como foi fácil ceder sob aquela influência de bruxaria. Não sei se minha atitude de ainda manter aquele segredo guardado é a correta. Até hoje não revelei o que aconteceu para Alice, sinceramente não sei se devo fazê-lo. Tenho medo que ela possa me abandonar, mas isso está me corroendo por dentro.